Olá! Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Conhecem essa música? Nos desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir No papel. Chama Caderno. É uma música que fez parte da minha infância, eu acho que de muitas pessoas, né? Do Toquinho. E eu quis começar com essa música porque os cadernos, eles são incentivados pelos livros, né? A gente vai aprendendo no livro, vai criando no caderno, vai recriando. Dá abrigo nas nossas palavras. E a gente rasga páginas e reescreve páginas, né? Olha como essa música pode ser tão terapêutica também. A gente consegue trazer até para essa, né, para nossa adolescência. E o que é não esquecer esse caderno num canto qualquer, né? Esse caderno de criação, da onde a gente veio, quais são os nossos valores, o que a gente pode fazer, né, para cada vez mais estar conectado com os nossos valores. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Flávia. A Flávia eu conheci também assim, ó, naqueles, sabe, estralos da vida. Deixa eu ver se ela já entrou por aqui. Que ela é uma autora, ela tem 2 livros lindos. E a gente vai falar hoje sobre o quanto os livros infantis, né, impactaram na nossa vida, o quanto eles mudaram a nossa vida, né? E aí eu fui até pegar alguns aqui. É difícil quando a gente tem a casa com livros e o consultório com livros. Eu não sei se vocês já passaram por isso, porque você fala, ah, meu Deus, eu queria aquele, e aquele tá lá no consultório. Enfim, mas eu separei alguns livros que são bem importantes, assim, foram importantes para mim. Tem um carinho, né? Teve um propósito na utilização naquele momento. Tem um que eu já vou aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver se a Flávia já entrou. Flavinha, quando você entrar, você me chama aqui. Eu acho que ainda não. Ana Paula tá aqui, a Nadi, deixa eu ver, a Leila, Tatá, a Ellen, boa noite pra vocês. Boa tarde, né? Já quase boa noite, 6 horas, aqui já tá começando a ficar escuro. A Andréia também tá aqui, a Érica, a Ellen, ainda não vi a Flavinha por aqui não, mas eu já vou começar. Cris, oi Cris, desligando eu te ligo, viu? A gente tá uma correria com um monte de projetos, eu já falo com você. Bom, então eu vou esperar aqui a minha convidada chegar, deixa eu mandar uma mensagem para ela, mas enquanto isso eu já posso ir falando, né, dos livros infantis, o quanto que eles já impactaram nas nossas vidas, né? Vocês possuem algum livro que vocês lembram com carinho da infância de vocês? Aquele livro que mudou o olhar de vocês, né? Não sei, Joana, se tem algum livro que impactou, que foi bom pra você. Deixa eu ver. Ou Thaís. Bom, enquanto vocês estão pensando em livros que impactaram, que mudaram aí a forma de pensar, ou que tem algum, né, algum propósito que bateu ali naquele dia, que, né, que você leu, que você foi apresentado para aquele livro e mudou a sua forma, ou você aprendeu, eu queria trazer um para vocês, que ele faz parte de uma coletânea, não sei se vocês conhecem, é muito bonitinho, inclusive, essa coletânea também foi uma das inspirações, né, na criação do As, porque o As, ele é um duende, né, ele é todo fofo, ele é um duende porque tem a questão da magia, o que tem por trás dele, né, que hoje pra mim é o livro que mais impacta na minha vida, é o primeiro livro infantil, né, que eu lancei com a distribuição aí para o Brasil todo, feito pela Literary, e ele é um duende, e esse livro,
né, que eu queria aqui mostrar para vocês, que é dessa coleção aqui, Terapia Infantil. Eu tenho outros aqui, ele tem vários temas, né? Então, quando você está doente ou internado, por que ter medo, o perdão, a gratidão, quando os pais se separam, é difícil errar. Então, tem. Pronto, deu um pause aqui, mas uma das minhas palestras que eu fiz profissional, né, foi num congresso já. Eu fiz bastante no congresso ali, mas esse eu já estava formada e teve toda uma participação especial. Eu utilizei esse livro. Era sobre psicologia hospitalar e esse foi o fundo dos meus slides, né? Então eu estava todo momento ali falando da internação, do vínculo, do cuidado, como a psicologia hospitalar precisava ser vista. E eu usei esse livro não só pelo conteúdo dele, que também é muito bonitinho, mas pelas ilustrações. Esses dias eu achei essa palestra, né? E fiquei muito emocionada. E aí eu vi o quanto isso impactou tanto na minha vida, esse livro. Ah, a Flávia chegou por aqui. Ah, eu vou convidá-la já a entrar. Você vê que até o meu primeiro personagem de livro é um duende. Depois que eu fui ver isso para mim, o quanto eu utilizava essa coleção para falar sobre medo. Oi, Flavinha! Oi, Yara, tudo bem? Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu já estava dando uma introdução aqui, né? Mas eu gostaria. Eu que agradeço pelo momento, por estar com você, é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, Muito eu te obrigada. admiro muito. Eu quero que você fale também dos livros, né? Eu tô só terminando de contar aqui, antes de você se apresentar, Flávia, que hoje o tema da nossa live é os livros infantis que impactaram, que mudaram a nossa vida. Daqui a pouco eu vou escrever aqui para vocês. E essa coletânea, ela foi uma que mudou a minha vida, né? Nessa época, essa coletânea ela é bem antiga. Eu tô falando que eu utilizava ela há 20 anos atrás, 25 anos atrás, na época da faculdade, né? E assim, ela fez esse livro, ela fez parte da minha primeira palestra profissional, porque eu utilizei essas, né, figuras para falar sobre a questão da internação infantil, né? Na época da faculdade, eu montei lá na Unesp, eles fizeram o hospital da Unesp, que era em Bauru, no ano que eu ia me formar. Então, a parte do meu estágio foi dentro desse hospital, né? Sim. E aí a gente utilizava muito esse recurso dos livros infantis no hospital, mas em UTI não é possível você utilizar esse recurso, porque eu preciso de uma higienização, né? E eu vejo hoje que o que eu passei lá atrás, como eu posso utilizar os livros infantis numa UTI de forma adequada, que a gente plastificou alguns, nós fizemos pranchas, então era o desenho, a criança via o desenho e atrás da prancha tinha, né, um momento ali, o texto digitado para a gente ler aquele livro para a criança. E hoje é quase que a escola está tendo que se adaptar por conta, né, da pandemia, do Covid, do papel, que não dá para higienizar de um a um. Então a gente, né, tem coisas que impactam. E eu estava contando que esse foi um que me impactou, porque, né, eu utilizava muito essas figuras que são muito fofas. E depois que eu me dei conta que o meu primeiro personagem também era um duende. Acho que a gente tem esses impactos, né, sem saber e vai criando aí no decorrer da sua vida. Mas, Flavinha, queria que você se apresentasse aqui para todo mundo que não te conhece. Eu acho que você vai ganhar muitos conhecidos aqui no nosso bate-papo. Obrigada, Yara. Então, eu sou Flávia, eu sou professora especialista em educação especial, sou professora de língua portuguesa, pedagoga e também sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga, né? E nesse ano passado, eu me reinventei, né? Eu tinha publicado um livro, como eu te falei, mas assim, eu acredito que a situação de trabalhar online, e aí eu sempre gostei muito de estudar, então por meio de grupos eu fui conhecendo pessoas. Aí inicialmente eu conheci a Paula Campos, que foi a primeira pessoa que eu enviei o meu livro, e aí ela divulgou, porque esse livro, na realidade, eu não tinha intenção de divulgar como foi divulgado. Eu tinha feito mais para deixar mesmo como algo para os meus filhos, porque na realidade essa história é uma história de autoconhecimento, né? E eu, na circunstância, em 2009, eu pedi para o meu filho com 7 anos ilustrar, e eu deixei guardado, né?
E quando foi no ano retrasado, lá em 2019, eu tive vontade de, a fase que eles estavam na adolescência, eu falei, por que não pôr para fora? São fases também, como você colocou aí, que eu achei interessante, que você, numa fase, utilizou um material e hoje você fez um livro e você percebeu que a sua personagem tem a ver com aquilo. Então, assim, nós vamos passando por momentos que a gente precisa, como você falou, né, a necessidade de pôr para fora. Foi quando eu decidi publicar. Aí precisava da capa, eu peguei uma imagem que minha filha também tinha feito quando tinha 7 aninhos. E, enfim, a Paula Campos gostou, divulgou para algumas pessoas, compraram. Aí no meio do caminho eu conheci a Thalita Pulpuração. E esse livro foi acabando ganhando pessoas que gostaram, porque na realidade ele tem toda uma... A história em si é de um autoconhecimento, né? Que a menina teve. Mostra o livro, porque eu fui pegar o meu e eu falei assim, deve estar lá em casa. Não encontrei, acho que está lá no consultório. Então, e esse livro, você vê, a capa, ele foi ilustrado por minha filha quando ela tinha 7 aninhos. E as imagens, elas foram ilustradas pelo meu filho. Então, você vê, o interessante, Yara, é que nesse momento, lindo. Sim, neste ano, no ano de 2020, ano passado, foi um ano também, para mim, de que eu busquei mesmo meu autoconhecimento. Eu estava enlutada, né, que eu tinha perdido a minha mãe tinha falecido fazia o quê? 6 meses. E aí eu fui buscando meu autoconhecimento porque eu precisava sair daquela situação. E veio a pandemia, aí os meus filhos adolescentes, eu fui ficando mais em casa e aí fui vivendo coisas que eu não vivi quando eles eram pequeninos. Porque quando eles eram pequeninos, eu trabalhava fora. Eu trabalhava meio período, mas eu trabalhava fora. Então, assim, tudo veio de encontro. E aí foi quando também, né, eu conheci você, que foi uma indicação da Thalita Pupo, e fui fazer a mentoria, né, em parentalidade consciente. E aí veio acrescentar em todo aquele sentimento que eu estava, aquele mix de sentimentos, né? Porque hoje meus filhos são adolescentes. Sim. E assim, quando eu falo do livro, eu sempre comento isso com as pessoas. Quando a gente escreve algo, quando a gente produz algo, a gente coloca um pouco da gente naquilo que a gente faz, né? A gente coloca muito da gente. E por meio da sua parentalidade consciente, da sua mentoria, tem uma frase que me marcou muito, que é assim, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. E eu também me autoanaliso nesse sentido, entende? Até por este momento aqui, por exemplo, estar com você é tão importante para mim, porque assim, veja bem, você é uma pessoa que eu admiro, que tem toda, né, uma história, né? Eu conheci seu trabalho da lisoterapia, eu te acompanho nas redes sociais, então assim, o que acontece? É algo bacana para mim, né? É lógico que tem os meus livros, porque eu também tenho outro, que é o Menino Valente, que é lindo, né? Que é a história de um menino, né, que ele se achava medroso e no momento de uma grande perda, ele descobriu que, ao contrário de medroso, ele era muito valente, muito corajoso. Sim. E essas histórias têm muito de mim, né? E realmente foi um momento de reencontro, de acolhida da minha criança e também dessa situação de viver com meus filhos um tempo bem maior, presente, mas numa idade que eles estão adolescentes agora, né? Uma idade que muitas vezes a gente precisa desse resgate, né? E olha que Sim. lindo, Fábio, porque você fez esse resgate através de um resgate infantil. Então, você voltou ali hoje na adolescência, publicou esse livro quando eles já são adolescentes, mas quando ele foi programado, pensado, construído até anos atrás, né? Quando eram crianças. E essa nostalgia que o livro infantil traz, ele conecta demais, né? Livros que minha filha tinha um livro que ela adorava, que chama A Cama Sonolenta, né? Então, assim, esses dias a gente achou de novo A Cama Sonolenta porque ela é muito indicada na escola. Eu até conheci ela por conta da escola. É uma história muito simples, né? Que existia uma casa e era legal até na hora de dormir, porque a gente fazia aquela sabe? De bocejar.
Então, era uma vez uma casa sonolenta, onde dormia uma avó sonolenta. Em cima da avó dormia um garoto. Aí, em cima do garoto, o cachorro. Em cima do cachorro, o gato. Vai um monte de gente que dorme em cima de todo mundo. Aí vem um ratinho. Aí a pulga que acorda, que eu acho que é isso, porque eu acho que tem uns 10 anos que eu não leio esse livro. Mas e aí volta, todo mundo acorda naquela casa sonolenta e estava todo mundo acordado. Então, é uma fase de dormir e uma fase de acordar. E aí a gente lia e falava, estou com sono. E ela ficava com sono. Era o quê? Era um ritual. E esses Sim, rituais, eles causam essa memória afetiva, né? Então, por isso que eu sim, falo, tem livros que mudam as nossas vidas. Esse é um livro que impactou para minha filha. Esse é um livro que eu estava falando que impactou para mim porque eu utilizei a imagem dele numa apresentação, uma primeira apresentação profissional, quando eu tinha acabado de me formar. Então, ele, sim. né? E eu não tinha parado para pensar o quanto ele impactava quando eu vi o meu primeiro personagem sem um duende, que foi o que essa coletânea me chamou a atenção, né? Eu lembro que essa imagem era a imagem do meu painel, né? A criança com medo, internada, sozinha, porque isso é Sim, UTI, né? Cheio de aparelhos, né? E lá na UTI real ainda não tem essa florzinha de acolhimento que essa criança tem aqui. O quanto a gente precisa sim, dar o acolhimento, né? Olhar no olho, pegar, né? Medir ali a pressão, comunicar. Então, algumas figuras que comunicavam o trabalho que eu queria passar naquele momento. Imagino para você, Flávia, que foi um livro que você lançou, né? Que acho que até quem falou aqui foi a Ana, né? Que todo mundo é descobertas lindas da pandemia, mas ela disse construção coletiva do livro, né? Um livro construído em família. O quanto isso tem esse sim. poder para você? Que lindo que é, né? Tem, sim, e o interessante é que essa, como você fala, fica lá na memória, lá dentro, que às vezes a gente não sabe que precisa pôr para fora. É isso que eu acho bastante interessante. Quando você fala que você estava lá dentro, lá no seu subconsciente, né? E você pôs para fora, eu também pus. E para mim, isso foi muito bacana, porque na minha, a Flávia como pessoa, na minha integração, porque pensa bem, eu tive perdas, e para eu É. suprir, colocar, eu tinha uma, lógico, mãe, né? É uma coisa muito presente. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu ficar lá prostrada, eu reagi fazendo isso, fazendo coisas que eu gosto. E eu, num tempo, eu trabalhei em sala de leitura. Trabalhei por 5 anos. Na Prefeitura de São Paulo tem um projeto, porque como eu sou também professora, tem sala de leitura, então você trabalha só com a leitura da escola toda. Então eu li muito, inclusive os livros infantis, foi nessa circunstância que eu tive esse desejo de escrever um livro infantil. E, como eu acho interessante, como o livro infantil, ele mexe com a gente, às vezes até mais que um outro livro Uhum. porque mexe com a nossa criança lá dentro. E esse livro, inclusive, você na sua mentoria, você indica muitos livros infantis. E eu tenho adquirido todos, porque eu fico encantada com a proposta. É verdade. E aí eu penso assim, poxa vida, é como se eu estivesse tratando, lidando, reencontrando aquela É, criança. é, Na verdade, nós não deixamos de ser criança, né? é. E aí, aquele sentimento, aquela, aquilo que é passado, ele é tão magnífico. E como eu também trabalho com crianças, não consegue passar o que acontece com você, mas por meio do outro, daquela personagem, você consegue, no caso, passar e a pessoa que está com você explorar. Como eu faço, já Sim. fiz com meus filhos. Quando meu filho desenhou essa história, Mostra de na novo o livro que situação, muita gente entrou agora. ó, então a capa, você vê, foi minha filha que fez quando ela tinha 7 aninhos. E você vê a capa, eu coloquei, por que o coração tá aqui? Eu fiquei, mas por quê? Por que ele tá aqui? Então eu fiquei, mas, sabe, muitas coisas para refletir. Quando o meu filho ilustrou, olha eles pequenininhos aqui. Uhum. Que gracinha. Eu comecei a refletir do porquê dele ter colocado um quarto. O quarto é o Sim. quarto da minha filha,
a maneira dele, a referência dele foi a minha filha. O cabelo cacheadinho, né? Na história, ela fica refletindo muito sobre a própria vida dela. E aqui ele coloca, tem um momento que ela tem um encontro com coleguinhas. E aí, olha como que ele colocou. Bem de acordo com a idade dele. Posso brincar com você? E quando ele coloca aqui, posso brincar com você? Eu fiquei pensando, poxa vida, olha a situação que pode acontecer mesmo, dele estar num grupo e não se sentir ali pertencente naquele grupo de repente. Mas ele colocou a menininha nessa situação, porque eu ia lendo para ele e ele ia desenhando. Quando ele fez a menina com conflitos, olha o que ele colocou, um livro. E eu não citei na história livro. Uhum. E olha o coração. Por quê? A imagem, a referência para ele sou eu e a irmã. E em casa, livro é enfeite. Então, ele pensa como que a referência dele foram os livros, como que ele se enxergava no mundo. E isso, para mim, naquela ocasião, eu fiquei observando e fiquei, puxa vida, que interessante. Eu fiquei muito, assim, abismada com como ele fez, como que ele ilustrou em sua própria maneira, né, de criança, tudo, mas de uma forma que realmente deu de encontro com o que eu queria. Sim. Certo? Mas da maneira dele. E eu acho isso bonito, porque a personagem, inclusive, ela tem o cabelo cacheadinho, até eu fiz a mascote, ó. Uhum. Linda. E ele fez O meu mascote de acordo... oficial tá lá, mas eu tenho pequenininho aqui, né? Que a gente utiliza também, o meu Asca, o mascotinho. Porque tem todo um porquê ter um mascote, né? Que as pessoas acham que é um mimo. É um mimo também. A gente adora ver o nosso mascote personificado, né? Mas ele tem todo o porquê, porque você traz para o concreto algo que era só linear. Então, você consegue realmente chegar mais perto daquele conteúdo, né? Que fofo. Então, tem ela antes do encanto e ela depois. E você sabe que você tocou em algo que é bastante interessante, a questão do mascote, a importância dele de levar o concreto para a criança. Uhum. Como eu trabalho com crianças com deficiência, o concreto, entendeu? Porque ali é independente da idade da criança. A criança, mesmo sendo maior, como o concreto me ajuda? E foi nesse sentido que eu pensei em trazer o mascote e também fazer esse diário, que é um livrinho apenas, mas eu chamo diário, para trabalhar a autoestima da criança. A princípio, eu pensei nas crianças com deficiência que eu atendo na minha escola. E aquelas com transtorno e com dificuldade. Porque essas crianças, elas já carregam o estigma de se sentirem incapazes. Uhum. E aí, aqui, eu pensei na possibilidade de trabalhar com elas para resgatar essa autoestima. Porque eu tive um aluno, Yara, isso mexeu muito comigo. Ele estava emagrecendo, ele estava no 8º ano, em 2019. E ele estava emagrecendo muito. E a mãe dele, preocupada, né, eu acabei chamando, e ele comentou comigo que ele não queria mais ficar comigo na sala de recursos porque ele não tinha deficiência. O que aconteceu? Ele estava tendo um conflito por identidade, ele estava naquele processo, imagina, na adolescência, pré-adolescência, porque ele já tinha 14 anos, mas por conta da deficiência intelectual, porque assim, ele é uma criança que a deficiência intelectual dele é da leve. Mas mesmo assim, ele já se sentia diferente. Então, assim, ele começou a parar de comer. Uhum. E aí nós fizemos um trabalho, entendeu? Eu, a mãe procurou a psicóloga e também a nutricionista da escola. Mesmo sendo escola pública, nós tivemos esse respaldo. Uhum. E eu pensei nele. Trabalhar com ele a questão da autoestima. Né? Então, foi construído nesse aspecto. Eu construí recursos também. Uhum. Eu costumo trabalhar também... Eu já fiz parte de um grupo da Flávia de recursos e recomendo muito. Ai, obrigada. No caso, eu trabalho muito com a massinha. Sabe o que eu faço? Eu peço para as crianças transportarem para o concreto em forma de massinhas, imagens, árvore. Uhum. Esse movimento é bastante significativo, porque eu falo assim, escolhe a cena que você mais gostou e vamos pôr para fora fazendo massinha. Uhum. Isso é um recurso.
E também eu comento a questão da menina, quando ela não tinha noção da importância que ela tinha no mundo, né? Aí eu vou trazendo para a vidinha deles. E peço para ele fazer ele mesmo em massinha, depois falar das qualidades. Ali eu estou trabalhando coordenação motora, percepção, localização, cores, né? Sim. E também eu tenho um outro recurso que é de construir uma bonequinha com a meia ou bonequinho. Porque, Uhum. né, eu também tenho o Menino Valente do livro, que eu também fiz o mascote. Então, para o menino se identificar, tem o menino, né? Sim. E já o livro do Menino Valente, ele foi ilustrado pela Gabriela, uma moça que eu conheci também nesse processo aí de busca, de encontro. Sim. E ela fez o Menino Valente, que na realidade é o mesmo menininho daqui da história da menina Aham. que saiu do encanto. Só que aí ela deu uma modificada, né? Esse mesmo menininho Sim. é esse menino aqui, ó. Lindo, é. Entendeu? Aí houve todo um E processo Flávia, me conta uma criativo. coisa. Quando você decidiu lançar esse livro, né? Fazia muito tempo que seu filho já tinha ilustrado no passado. Ele quis mudar os desenhos, ele quis refazer novamente, ou ele falou, mãe, me conta, coloca dessa maneira. Como foi esse processo com os seus filhos de lançar um livro que ele ilustrou no passado? Então, aí é que está. Quando o Luigi desenhou lá no passado, ele ficou, nossa, todo feliz. Mas eu deixei guardado. Agora, com a adolescência, ele falou assim para mim: ah, filho, a mãe vai publicar ele, a Bianca, né? Ele falava assim, ele não acredita, não, ele não falou de interferir em nada, de fazer o desenho novamente, não, mesmo Aham. porque eu nem cogitei essa ideia. Mas Uhum. eu senti que ele não. O valor dele hoje, sinceramente, Yara, é um valor. O valor que ele deu lá, hoje, não é o mesmo. Entende? No sentido assim dele falar assim, poxa vida, um livro é como se tivesse passado o momento, teria que ter sido naquele momento. Sim, Veja bem. E hoje eu concretizei. sim. Ele admira, a Bianca me ajudam muito. A Bianca, ela me ajuda com as tecnologias, ela coloca em plataforma, ela faz os envelopes para preenche os envelopes. Ele Sim. me ajuda colocando no saquinho, colocando os diários, quer dizer, eles me auxiliam, entendeu? Então Sim. aqui é feito tudo em conjunto. Mas ele não houve essa necessidade, não. Eu acredito, Yara, muito que lá na frente, como eu te falei, que nós vamos mudando a nossa visão em relação às coisas, ele vai ver com um olhar bem mais É, assim. é que adolescente, né? Adolescência, a gente precisa entender como é o Sim, funcionamento. Então, eles estão no momento que eles não querem olhar para o que tem dentro ali da casa deles, eles querem olhar para fora exato. para conseguir Exato. construir o seu eu dentro. E é natural, é da adolescência. Por isso que a gente precisa entender esse funcionamento, né? Do que o filho está passando, porque muitos pais, nesse momento, se acham até esquecidos. Poxa, eu quero viajar com ele, ele prefere ficar com os amigos. Eu quero sair, ele prefere os outros. Mas não, é porque realmente é Sim, uma fase onde é necessário, por um bom desenvolvimento cerebral, ele olhar para fora, porque ele está no momento o quê? De isso. associação. Qual é a tribo que eu pertenço? É essa ou aquela? O que eu vou fazer, né? Exatamente. E aí a gente conforta o nosso coração de mãe, porque muitas vezes eles vão escolher passar É, sem o Réveillon com os amigos, né? E a gente também já teve esse momento, né? Então é importante a gente sim, entender toda essa estrada de desenvolvimento da criança e do adolescente. sim, exatamente. E quando eu estava, um momento até com você lá na mentoria, eu comentei isso, que eu estava sentindo falta daquelas reações que eles tinham quando eram crianças que não têm. E você me confortou falando isso, e também algo assim, é como se o fato dele adentrar nesse mundo meu agora, com ele pequenininho, tem uma fase que ele, que para amadurecer, eles meio que se afastam da gente, eles ficam nas cavernas, que são os Isso. quartos. É como se ele tivesse. Bem pertinente mesmo a idade deles, né? E eu compreendi a princípio. Eu fiquei, poxa, que
precisei falar para você num dia da mentoria, para todo o grupo, que eu ainda estava sentindo por isso. Mas você me confortou e eu tenho lido muito a respeito. Realmente, se afastar um pouquinho de nós é porque eles precisam mais ou menos assim, estar perto de nós é como se eles não tivessem, como se nós estivéssemos podando-os de crescer, de bater asas, né? Eles sentem assim, minha mãe, já vem minha mãe, já vem meu pai. Sabe? É como se eles falassem, eu preciso mostrar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu sei construção dessa autonomia, né? É isso mesmo. Exatamente, que dá confiança né, neles. Sim. Maravilhosa essa possibilidade. Sim, não, pode concluir. Para mim foi maravilhosa também essa possibilidade, essa oportunidade que eu tive de fazer parte dessa mentoria em parentalidade consciente. Me ajudou e tem me ajudado muito. E também para ajudar os pais. Não, eu fico, é de coração. Porque você vê, agora eu vou retornar ao presencial. Quarta-feira retornamos o presencial, né? E eu trabalho com as crianças com deficiência na minha escola. E aí eu já estou assim, não vejo a hora de pôr em prática com eles, principalmente, porque são pessoas que, você sabe, né? Os pais das crianças com deficiência, eles têm uma dor, né? Uma dor muito grande, assim, muita coisa. Então, assim, eu tô bem, assim, me sinto mais preparada. Aquilo que eu fazia com as minhas próprias experiências, o feeling que a gente já tem, né? Aquilo que a gente acredita, hoje, com o conhecimento que eu adquiri, com as indicações de livros que você fez, e com o grupo fez, com certeza eu me sinto bem mais apta. Que bom. Você vai aproveitar muito o livroterapia novo, né? Porque esse Sim. novo olhar, essa nova edição é como a gente olha para um livro infantil, né? E trabalha com adultos. Então, esse é um livro, gente, que ele é muito antigo. Flávia Muniz que fez, Rita Não Grita. É da época que eu era criança. Alguns pais reconhecem esses livros no consultório, é bem bacana. E ele fala de uma menininha, né? Que gritava demais, tudo ela gritava. E ela teve que passar por uma dificuldade, né? Porque quebrava a ponta, ela já gritava. E aí os amigos começaram a não querer estar perto, né? E aí um dia que ela foi lá na amarelinha, que ela errou a pedrinha e ela ia perder, que ela estava pronta para gritar, quando ela viu, não tinha ninguém perto. E ela começou a se sentir sozinha, né? Então a gente vai lendo um livro infantil, mas a gente também pensa assim, o quanto os pais não deixam as crianças também, às vezes, se frustrarem para conseguirem entender que elas precisam ter uma outra posição, que elas são também uma unidade, né? Acolher esse momento de aprendizado que essa Rita teve, né? Com ela mesma, lógico que ela se sentiu ali, talvez, né, excluída, um pouco sozinha, mas ela reagiu e os pais estavam a todo momento perto dela, né? Aí a avó fez uma nova brincadeira, uma caixa cheia de furinhos, onde tinha um balão e as pessoas iam com o palitinho e o balão que estourasse, a pessoa perdia a brincadeira. E bem no momento da Rita, ela levou essa brincadeira, ela que uniu os amigos se aproximaram dela. Então, um momento de pedir um resgate, né? E aí, nessa brincadeira, quando ela colocou o palitinho, bem na vez dela, o balão explodiu. E os amigos já ficaram, meu Deus, agora ela vai começar a chorar, né? Vai abrir o bocão. E ela abriu o bocão com uma enorme gargalhada. E ela aprendeu a lidar com as frustrações dela olhando de uma forma positiva. Então, eu perdi, tá bom, tudo bem, né? E ela achou engraçado e ela trocou esse grito pelas risadas, né? E aí, né, ele até fala bonitinho, né? A tal Rita magrela do nariz arrebitado que usa fita amarela e que usa cabelo espetado continua tagarela, mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Né? Até as rimas, ela tem todo esse significado ali para a criança, né? Que ela conseguiu aprender essa autorregulação. E a Maria Júlia escreveu aqui, o livro tem o poder de conectar as nossas emoções, exatamente. Porque além de conectar as emoções, né? O livro ele também acaba passando esses ensinamentos, porque é uma forma, né, da gente não falar ali, apontando para a pessoa, você só grita, você faz isso.
Não, quando chega uma criança que é impulsiva, não consegue, né, tem um problema ali, uma dificuldade, na verdade, de perder, né, não consegue passar por algum momento de frustração, quando a gente conta a história da Rita, que a Rita aprendeu, como ele poderia aprender? Se a Rita aprendeu, né, e alguns falam assim, você já atendeu a Rita, tia Yara? Aí eu falei, não, eu não atendi a Rita, mas a Rita já existiu e alguém escreveu a história dela num livro, né? E ela Sim, aprendeu, então você também vai poder aprender. A gente usa o livro de uma forma que a gente sim. acolhe, né? Eu separei, Flávia, mais um livro que eu queria mostrar aqui, que são aqueles livros que mudaram as nossas vidas, né? Então, esse livro, Sim, olha, gente, é outro de hospitalar. Acho que quem faz psicologia hospitalar vai gostar agora que eu vi que era outro de hospitalar. Esse aqui sim. é um livro simples, eu achei ele numa feira de livro, eu achei tão poderoso que na época que eu fui, eu Sim. comprei 30. Ele estava uma promoção, né? E ele é um livro assim, é um Aí livro você que comprou tanto que dá. ele tem os Deixa eu ver se eu acho um aqui adesivos. também, ó. Tá, Também vou pegar um aqui para te mostrar. pega um que foi importante para você. Ele tem os adesivos, Muito. né? E aí ele começa a história, então ele fala, né? Esse livro pertence a tal pessoa, eu tenho tantos anos, então você coloca a sua marca, né? E aí ele vai falando, vamos ao hospital. Deixa eu só responder aqui a Daniele, que perguntou qual era o nome do antigo. É esse aqui, Rita Não Grita, da Melhoramentos, tá? Então, esse daqui foi o que eu falei. E agora eu tô falando do Vamos ao Hospital. E ele foi vendido pela Pé de Letra, esse daqui, tá? Então, ele conta a trajetória, né, de uma criança que estava sendo internada. E, gente, é uma coisa tão simples, mas quando a gente prepara essa criança para esse momento de internação, né, olha quanto fica mais acolhedor, porque ele vai chegar lá, né, então ele tem a preparação da malinha, e aí tem toda uma atividade, onde está a roupa tal, acha o adesivo tal, né? Aí ele tem o quê? O jogo dos 7 erros, para quando ele não vai ter que ficar sem comer antes de ir, vai ter que fazer o jejum, né, para fazer algum exame. Quando ele chegar lá no hospital, vai ter algumas pessoas que vão estar brincando, né, na internação pediátrica, mas ele vai para o quarto dele, vão medir a pressão, vão tirar a roupa dele, ele vai ter que colocar um pijaminha, né? Então tem toda a parte ali direitinho, ele pode receber algumas visitas, né? Então aqui ele tirando a roupa, colocando o pijaminha. O que ele vai ter que passar? Então, ele chegou no hospital, ele passou por a recepção, foi para o quartinho dele, teve o momento da triagem. Você traz da forma lúdica um caminho, né? Depois você vai para a cirurgia, o médico vai te levar, você vai falar tchau para a mamãe e para o papai, Sim. né? No momento aí depois você vai acordar, já vai estar tudo bem. Esses branquinhos a gente vai colando, então a criança vai interagindo com esse livro, né? Aí depois vai receber já os amigos para poder um dia, então, logo, né, ter alta ali do hospital, fica mais um pouquinho, e aí ele tem alta, e a gente consegue passar, né, através de um livro, conseguir abraçar essa ansiedade que essa criança tem. E esse livro, na época que eu estava trabalhando no hospital, a médica coordenadora da equipe, ela adorou. Então, ela falou assim, vamos montar alguma coisa dessa maneira para poder entregar para os pacientes, porque ainda mais que era uma médica que eu amo demais, e ela trabalha trabalha com a parte de cardiopatia. Então, eram cirurgias que eram muito graves, né? Que são graves. E tem até um índice né, de óbito e tudo mais que a gente precisa trabalhar com a família. E aí, o que acontece? Nesse momento, alguns pais falavam assim, não, é só um exame, não é nada, fica tranquilo. E essa criança voltava com um corte daqui a aqui, né? Com aquilo lá. E aí, isso era muito ruim. Você se sentia invadida, pequenininha, sem ter essa ciência do que está acontecendo ou não. Então, esse livro ele me marcou porque ele mudou a trajetória de todos os pacientes dessa, né, médica, onde a gente desenvolveu algo ali, né, parecido e que acolhe a família, né? Você tem todo um despertar para essa questão. Então, acho que isso é importante, que são alguns livros que marcaram, assim, episódios. Então, na psicologia hospitalar, foi muito, né, essa parte que me deixou, né, muito assim,
acolhida com aquele propósito, porque a psicologia é Sim. isso, trazer o conforto, aumentar o repertório, o engajamento, né? Trabalhar na parte paliativa também, né? Na estruturação da família, nos medos da família, desse processo do possível luto, né? Na verdade, é um luto de uma criança saudável para uma criança cardiopata que tem toda a limitação, ou a alimentação, o correr, o brincar, o se cansar, né? Sim. Então a gente olha para um global e a psicologia clínica ela ajuda nisso. Como a psicopedagogia também auxilia nesse processo de aprendizagem mais respeitosa, né, Flávia? Sim, então, você falando nisso, eu pensei, como que eu entro, né, no meu trabalho, como você sempre... Eu achei muito legal quando você, em um momento, falou que o livro como recurso terapêutico, tudo aquilo que você usa para apoiar, para auxiliar, chama-se de recurso terapêutico, né? Isso para mim foi muito bacana, porque eu tenho muito cuidado em não ir além do que eu posso, aquilo que me compete, porque você trabalha de maneira psicoterapêutica, você é uma Isso. psicóloga, e eu vou para parte psicoeducativa. Então, eu tenho muito cuidado, porque, mesmo enquanto professora, psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, porque, na realidade, trabalhar com emoções também é nosso papel, mas até um Sim. ponto, né? E tanto que nós somos aqueles que identificamos algo diferenciado e aí a gente convoca os pais, contata os pais, pedindo para investigar mais, né? Uhum. E quando você falou agora do livro, como ele conecta, como ele vai realmente, né? Você colocando aí das crianças que na circunstância você era psicóloga hospitalar, eu achei interessante que os meus livros, as pessoas que adquiriram falaram assim, Flávia, parece que você escreveu a minha história. Porque assim, quando eu passei o livro, ele é tão simples, mas eu coloquei os recursos que eu coloquei por meio de vídeos e até alguns recursos para utilizar mesmo de maneira psicoeducativa, provocaram nas pessoas que adquiriram refletir sobre o seu autoconhecimento. E aí falava, puxa vida, eu me identifiquei tanto. E aí eu penso que muitas vezes nós temos contato com o livro e naquele momento não enxergamos como algo que vai trazer para a gente essa conexão, ou às vezes demora em outro momento, ou talvez ele é tão significativo mesmo naquele momento, porque nós só realmente conseguimos passar a nossa interpretação quando tem um sentido, né? Uhum. E eu, por isso que quando eu entrego os livros, eu não entrego eles sozinhos, eu entrego com algum recurso junto, né? E eu tenho, quando você cita aí de livros que marcaram, tem um livro que me marcou muito, que foi As Cores no Mundo de Lúcia. Qual que Esse é esse? livro, As Cores no Mundo de Lúcia. As Por que Cores que ele no me Mundo de marcou muito? Lúcia. Qual é a editora, Flávia? É da editora Paulus. Tá. Ele é um livro que, quando eu trabalhei na sala de leitura, ele veio com um número enorme de livros, um acervo, por quando foi implantado o Africanidades no currículo, trabalhar africanidades. Aí vieram vários livros para trabalhar nesse sentido. Só que ele é um livro de uma menina que ela é cega. E ela, nós que não temos nenhuma deficiência, nós temos contato com o mundo por meio dos 5 sentidos, Sim. né? E ela, por ser cega, ela não tinha a visão. E aí ela teve o contato com o mundo por meio dos outros 4 sentidos, que é o tato, né? A audição, Uhum. o olfato Uhum. e o paladar. E aí ela associou as cores, por isso que fala as cores no mundo de Lúcia, com aquilo que era apresentado para ela. Por exemplo, o Que branco no lindo! Eu já papel, vou querer esse livro. ele é maravilhoso. E esse livro aqui, eu trabalhei, teve assim, um impacto muito grande na vida dos meus alunos e também na minha própria vida. Por quê? Ela é uma menina que você vai gostar muito para trabalhar a parentalidade consciente, porque em todas as cenas, em várias cenas, ela apresenta a família. Não, eu já estou vendo a oportunidade para colocar ele agora no livro Terapia para Adultos. Ó, por exemplo, aqui ela está com o avô numa fazenda e ela associava a cor laranja com a laranja. Então, quando ela sentia o cheiro da laranja, ela falava, a laranja é laranja. Quando ela pegava, e mesmo ela sabendo que antes de ficar laranja, a laranja era verde.
E assim, ela teve uma autodescoberta e um autoconhecimento. Qual foi? Isso para mim me marcou muito. Foi que a cor dela é a única cor que ela enxergava. Porque um dia ela estava no jardim e o jardineiro falou para ela que as rosas, cada uma tinha um cheiro de acordo com a sua cor. Uhum. Então ela conseguia identificar a cor das rosas pelo cheiro. Uhum. E ele falou que a mais rara era a rosa negra, que chama rubo negro. E ele falou para ela que essa rosa, além de ser a mais rara, era a cor dele, que ele também era negro, e dela. Nesse momento, ela ficou boquiaberta e muito feliz, e não cabia de tanta alegria, quando ela descobriu que a cor dela é a única cor que ela enxergava. Sim. E aí... É o escuro, né? Aquela escuridão. Sim. E aí, é bem bacana, porque aí ela começou a pedir para ele falar o que mais tinha a cor deles. Aí ele falou da jabuticaba. Aí ela, lá no começo da história, o autor mostra a jabuticaba branca. São as flores da jabuticaba são brancas. Que depois da transformação vira essa frutinha. Sim. E eu trabalhei também com os meus alunos, dos oitavos, na sala de leitura, falando sobre as transformações que nós passamos no decorrer da vida. E muitas vezes, como por exemplo eu te falei, lá quando meu filho desenhou, nossa, poxa mãe, que legal, eu estou desenhando, ficou todo feliz, foi pintando. Hoje ele está vivendo um momento que ele não quer ter essa... É muito interessante, é como se tivesse um distanciamento de mim, mas um distanciamento inerente à idade dele. Embora ele participe, eu mando para ele, olha como ficou o menininho, ele gosta, ele fala, ele ainda tem habilidade para desenhar, eu peço para desenhar algumas coisas. Mas não é como lá quando ele era pequenininho. E quando eu te falei, quando ele estiver lá mais maduro, com certeza ele vai ver com um outro olhar, porque são as transformações que nós passamos no decorrer da vida. E aí eu falei para os meus alunos também a questão da valorização, da questão dos preconceitos, a autossuperação dessa menina. Outra coisa que eu acho bem marcante, na maioria das cenas, ela tá com a família. Então, com certeza, essa menina, ela tem uma família acolhedora, uma família que provoca nela que ela é capaz, ela tem autoestima, tem momentos que a família tá lendo com ela e tocando música, ou seja, estímulos que são apresentados. Né? E é olha, Carol está perguntando o nome do livro novamente. Do que você acabou de passar agora. As Cores no Mundo de Lúcia. As Cores no Mundo de Lúcia. O que eu queria pedir para você, Flávia, para quando a gente terminar a nossa live, né, a gente fotografa os materiais que a gente mostrou aqui, já estamos quase chegando ao fim. Gente, nem senti, tinha um monte de coisa para mostrar aqui. Fiquei aqui encantada com a sua história, com a sua conversa. Coloca também as capas, a capa desses que a gente falou, dos seus principalmente. E para adquirir seus livros, Flávia, entra em contato com você no seu perfil, é isso? Isso, no meu perfil tem o meu número, pode entrar direto comigo, tá? Pode combinar também pela Eduz, mas eu posso dar um desconto para quem estiver aqui assistindo hoje, eu vou dar um desconto especial. Isso, e assim, fala que viu na live e já tem o seu desconto especial. Olha, a Daniela está falando que pode trabalhar de várias demandas, né? Obrigado por compartilhar, que ela achou muito boa. Maria Júlia também adorou a live, a Paula também achou lindo. E é isso, gente. O que a Flávia fez agora aqui é o que a gente faz no livro terapia, né? Olhar para o livro e ver o que ele tem além. Esse livro é um livro de atividades, mas olha o que ele tem além. Ele conscientiza, né? Olha o que tem além esse livro. Ele mostra o quê? Que antes uma jabuticaba nem tinha cor. Mas quando ela se reconhece naquela cor e ela pega para si, ainda tem a felicidade de realmente... meu Deus, que precioso! A única cor que eu posso ver é a minha. Então, o que mais tem essa cor? E olha o cheiro da jabuticaba como é bom, o gosto, o barulho que faz quando eu, né? Dá aquela mordidinha, que faz aquele barulhinho que é só da jabuticaba. E a gente vai, né, ampliando essa forma, essa criatividade de utilizar o livro como um recurso terapêutico, que a Flávia falou.
E o que é um recurso Exatamente. terapêutico? É o que uma mãe pode usar, uma avó pode usar, uma professora, não só uma psicóloga. Ele é terapêutico, não está ali como psicoterapêutico. Por quê? Porque ele vai passar uma mensagem, ele vai auxiliar em alguma coisa que precisa ali de um empurrãozinho, né, que está disruptivo. Então, por exemplo, um aparelho dentário é um recurso terapêutico que vai Sim, auxiliar na manutenção, né, no melhoramento da sua mordida. Uma sim, bengala é um recurso terapêutico que vai te auxiliar no andar. Um livro pode ser um recurso terapêutico que amplia a sua forma de olhar, que sim. amplia a sua habilidade socioemocional para lidar com determinada situação. Que nesse livro pode ser sim, né, como a Dani falou, preconceito, valorização, Sim. estímulos, né, do desenvolvimento infantil, sistema sensorial, né, família Exatamente. presente, autoestima dessa Exatamente. criança, o seu reconhecimento por si só, o autoconhecimento. Então, tem muitas funções que a gente pode adaptar e Exatamente. trabalhar em grupo, né? Ou individual. Então, bem bacana. Assim como meus livros, também eu tenho sentido assim. Quando eu apresento para as pessoas, é, quando eu li esse livro aqui, ó, que me chamou, que eu te apresentei, eu fiquei imaginando o autor, o que levou o autor a escrever. Qual foi qual a vivência que ele teve para escrever esse livro? Uhum. Então eu observo assim que por trás do livro tem o autor, né? E nesse sentido, a história, ela o quanto impacta também o autor. Assim, por exemplo, eu tenho certeza, Yara, que os seus livros impactam também, porque foi a área, entendeu? Você, no primeiro momento, Uhum. antes de conhecer o livro, né? Olha lá, aí o meu, vou tirar uma foto. A gente ama nossas Então, criações. Tem um impacta. Não, tem propósito, uma né? coisa, A gente tem um tem propósito. propósito. Ele já é um recurso terapêutico Tem, por si só, porque eu já trabalho com isso. Às vezes não, né? Mas ele tem um propósito para o autor, exatamente. tem, com certeza. E como eu te falei, é muito legal e eu agradeço até esse momento, as minhas mascotes também. Sabe? É, Essa aqui é uma fofa, eu me identifico com ela, muito fisicamente, bom. claro. Ai, Flávia, E o adorei. pássaro, Hum, eu também. Yara, muito obrigada por esse momento, tá? Um momento no qual eu tive a oportunidade de estar com você assim, que a gente nunca ficou, né? E espero mas que a gente você ainda vai, seja nós muito, ainda vamos nos dar o nosso abraço, né? com Que certeza. a gente tá, a pandemia também foi isso que falaram aqui, né? Acho que a Ana falou quanto a pandemia deu oportunidade de você ampliar, às vezes, o seu repertório, conhecer novas pessoas, Sim, novos trabalhos, né? Faltaram ainda os cafés, faltaram os abraços, faltaram, né? Os sim, sentidos do abraçar, pegar, sentir o cheiro da pessoa ali do lado. sim. Mas em breve eu tô aqui, né, ao vivo, falando que eu vou dar esse abraço em você o mais rápido possível que a gente Com certeza. puder. Oi, Yara. Assim, tá ainda no forno um outro livro que eu estou escrevendo e depois que vai dar para trabalhar parentalidade consciente, família, emoções, sentimentos e também a parentalidade. Ele está ficando muito fofo e eu Ah, acredito que é nesse momento do meu lançamento vai ser presencial e aí nós vamos dar um abraço, porque realmente foi um presente ter acesso à sua mentoria, agora eu vou fazer livroterapia e você é uma pessoa muito sensível. Tenho ah, gostado muito de trabalhar com você. É só isso que eu tenho que falar. Muito carinho, tá? Obrigada mesmo por eu esse momento. agradeço muito o seu carinho, também falo mesmo de você, porque também fui aluna da Flávia, né? Então Obrigada. a gente termina assim, essa live com cheio de Sim, sentimento de gratidão, né? Não esquece de postar gratidão. seus livros, é importante. Eu não Sim, sabia muito dessa história, né? Que ele foi construído lá atrás, quando o filho ainda tinha 7 anos, que ele ilustrou o foi. livro. Olha quanto isso é bacana e com Sim, certeza vai ficar para a vida toda, né? Já ficou para a vida toda. sim, ficou. É um presente para eles, no caso. Tá bom? Eu agradeço muito. Obrigada, Bem, obrigada a todos. Um bom final de semana para vocês. Amanhã vou ter uma outra live, acho que é 8 horas da noite, de Mindfulness infantil, né? Fui convidada
Padecendo, né, no Paraíso, que é um blog, e aí a gente vai conduzir essa live de Mindfulness Infantil, e domingo pela manhã a gente tem a confecção da Gralha Gralhosa, que vai ser lindo, né, uma criança que vai ler o livro novamente, que já leu no Histórias com Pijamas para mim, né, foi minha convidada, e aí amanhã junto com a mãe dela, no domingo de manhã, ela vai ensinar a fazer a personagem. Então, todos podem entrar, vai ter o molde que vocês vão receber e a gente vai fazer interação em conjunto nesse momento, por volta das 9h30 da manhã no domingo. Está convidado para vir. E não se esqueçam também que dia 10, quarta-feira, nós temos aula sobre livroterapia, uma aula gratuita, que está bem linda. Eu não terminei ainda de escrever, mas eu já comecei, então eu sei que tem bastante recurso. Vocês podem aproveitar para quê? Para começar a preparar esse olhar. Como eu olho para um livro, né? Quando eu vejo um livro ali, qual é a possibilidade, qual a oportunidade que eu tenho para enxergar o que tem por trás daquele livro, o que ele pode me passar, né? Como eu posso ter esse olhar terapêutico para poder ampliar a minha utilização do livro. Então, eu vou colocar o link para vocês fazerem inscrição, porque é uma aula fechada, não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo Zoom. E aí, quem quiser participar, já se inscrevam para poder fazer parte dessa aula, desse momento. Tá certo? Um beijo, obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Um ótimo final de semana e muito obrigada por todo o carinho. Obrigada a você também. Eu que agradeço. Tchau.